celebridades que quase todos duvidam e que curte a vida doidado como ninguém, Pablo Marçal! E aê, Titi na área. Olha só. Tamo junto. Aí sim, hein? Seja bem-vindo a mais um Marçal Talks. Aqui é o lugar de fazer pergunta, às vezes dá uma pressão no convidado. E hoje é ele, um cara que tem ensinado o Brasil a fazer leitura de expressão facial. Leitura, se a pessoa mente ou fala a verdade. Vamos desafiar esse convidado hoje? Vocês sabem de que eu estou falando ou não? Ricardo Ventura, é com você. Vem cá, Ricardo. Aí é bravo. Ricardo Ventura. Seja bem-vindo, irmão. Tome o seu lugar. Nossa, era meu sonho fazer esse corte igual o Jô Soares, não é possível. Ricardo Ventura. Diga lá, amém. É do canal Não Minta Pra Mim? É isso aí. Cara, você acha que você é casado, né? Sou casado. Muito bem casado. Muito bem sinal. casado? Com a mesma mulher há 26 anos. Olha aí, parabéns, Não é uma pra salva de qualquer um, palmas. O Chicanismo falava que ninguém entendia de casamento como ele, porque ele casou 6 vezes, 5 ou 6. Mas felizes são aqueles que se reinventam e ficam com a mesma esposa uma vida inteira. Então, uma salva de palmas de novo pra ele. Você acha que o segredo do casamento é não mentir para a esposa, então? É. Por que acontece? Pablo, aí é que tá. Porque oh, já começou bem. Não, porque essa mulherada é complicado, bichão. Elas cortam meio centímetro do cabelo, entendeu? Faz uma francesinha de 3 milímetros, e aí chega em casa e fala assim, você não notou nada? Putz. E aí você fala, meu Deus, o que eu tenho que notar? Aí você não sabe se é o cabelo, se é a unha, se ela emagreceu, se é a roupa, se é o sapato, você fala, é legal. Então, de repente, essas mentirinhas sociais, você está entendendo? É a cola social. Quantas vezes a pessoa fala assim, era justamente o que eu queria ganhar. Hã? Ou então, aquela está quase bocejando e fala assim, vocês já vão? Hã? Ou então o pessoal que vem para cá e aí fala assim, olha, eu estou no meio do caminho e ainda está tomando banho. Quem nunca? Hã? Quem nunca fez aquelas mentirinhas sociais ali? A minha esposa, ela sempre que vai entrar numa fase, ela vai lá, mexe no cabelo de uma forma diferente. Essa semana, eu falei para ela que ela ficou ruiva, ela não está acreditando. Meus filhos também concordam comigo. Aí ela falou, e aí, ficou bom? Cara, eu não dou conta de responder isso. Eu sempre falo, olha, estava maravilhoso. Agora nós estamos numa fase de adaptação, a gente tem que entender melhor esse momento seu. Eu de verdade, assim, eu sou um carne de pescoço com isso. Esse que você falou, que é um sistema de crença, né? A gente tem essa mania de falar, como é que está? Você está bem? Tô. Mas você não está, ué. Né? As pessoas, elas estão programadas no automático com essa mentira social. É isso aí. E mentira é fuga da verdade. A pessoa, quando não quer encarar, o que ela faz? Vamos falar que está bom, só para não ter confusão. Você que é um cara aí, o paladino da verdade, vou te chamar assim. Como que começou isso? Foi uma frustração sua? Foi alguém que te enganou? Foi uma ex-namorada, talvez? Foi um patrão que falou que te ia promover? O que aconteceu para você falar assim, eu vou estudar para desmascarar todo tipo de gente, eu quero saber da verdade, nada mais que a verdade. Onde começou isso, Ricardo? Cara, justamente foi o contrário. Eu queria entender mais a mente humana. Por quê? Primeiro tem um mito, que você vai fazer uma análise e descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Na realidade, é um passo antes. Você vai descobrir se aquela mensagem está congruente ou não. E aí, atrás dessa incongruência, pode ser uma mentira? Pode, como pode ser um pedido de ajuda. Às vezes a pessoa mente porque ela está com vergonha, ela não sabe a resposta, ela não quer te preocupar. Está insegura. Está insegura. E aí quer ser aprovada, tem um tanto de coisa também que pode levar quer isso. ser aprovada socialmente. E aí aí é que é o perigo. Porque muitas vezes, por exemplo, a sua filha pode estar sendo assediada ou para ideologia, ou sexualmente, ou para ela fazer algo que ela não quer. E aí você fala, e aí filha, como é que está na escola, a tua turminha? Ah, tá legal, bacana, tal. Ou seja, ela quer te enganar, ela quer o teu mal? Não, mas ela está fazendo aquela mentira como quase que um pedido de ajuda. Ou como é que evitar eu vou problema, falar né? para minha mãe que isso está acontecendo?
Você está entendendo? Ou até o seu vovozinho, o seu pai, que tem lá uma cuidadora, às vezes tem uma faxineira, simplesmente, que distrata ele. Só que às vezes ele se sente um peso. E aí você fala, ei pai, legal a Dona Maria e tal? Ah, a Dona Maria é bacana, ela é gentil? É gentil. E não está sendo gentil, às vezes está sendo brusca com ele. Só que ele já se sente um peso. E aí ele vai mentir. Essa mentira prejudicial? Não, é um pedido de ajuda. Então, a mentira é uma fuga da realidade? Sim, toda mentira é uma fuga da realidade. Só que ela está dividida entre mentiras verdadeiras, ou melhor, mentiras prejudiciais. Essa ia ser a primeira vez que eu ia falar. Como que é mentira verdadeira? É mentira prejudicial Sim. e mentira não prejudicial. Sim. Tem mentiras que não são prejudiciais, mas todas elas é uma fuga da realidade. Você acha que todo político, ou principalmente os que ganham, são mentirosos? Eu acredito que não. Eu já treinei, inclusive, Pablo, vários políticos. Eu tenho um treinamento Extreme Speaker que só são 8 pessoas e passam 3 dias comigo. Eu recebo líderes espirituais, CEOs, eu recebo apresentadores de televisão, pessoas que querem palestrar, e eu já recebi muitos, mas muitos políticos que têm uma boa causa. E sabe qual que é o problema? Tinha um, ele tinha o cara era cristão, o cara era do bem, o cara, ele tinha propósitos sólidos, de família, de expandir a riqueza ali era um prefeito, e só que toda vez que ele estava numa bancada, toda vez que alguém tirava a foto dele, ele estava assim. Aí passava muita arrogância. Então o corpo fala. Muitas vezes você não é aquilo que o corpo está te falando. Muitas vezes você não é aquilo que todo o rito da mensagem, ou seja, a roupa que você usa, o cabelo que você usa, a barba que você usa. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa não arruma emprego porque a linguagem que ela está passando na frente do entrevistador não é o que ela é. Só que toda a estrutura de comunicação está passando uma outra coisa. Você está entendendo? E esse cara, ele era um cara que era muito bom, só que ele não conseguia passar o que ele era de fato. Eu ajustei para que a linguagem dele fosse congruente, lembra da congruência? Com o que ele realmente é. E aí foi muito bacana isso, o resultado. O cara ganhou a eleição? Ganhou a eleição. Essa pergunta é importante. Muito bom. O que foi a coisa assim mais assustadora? Que você tinha uma percepção de uma pessoa e na sua avaliação, que você é bom de leitura, você leu a pessoa, não, é do bem, está falando a verdade, e depois você falou, poxa, mano, esse cara é um mentiroso, essa mulher é uma mentirosa. Se você não quiser falar nome, não, talvez você não vai falar. Pô, o Pablo, ele quer me botar assim, saia justa, né? Mas o nome eu não vou falar não. Tá. Mas já aconteceu e não foram poucas vezes não. Muitas vezes, o mentiroso, e aí que está o problema. Vamos pegar, por exemplo, a gente está um público aqui bastante. Quantas mulheres temos aqui? Levanta a mão, mulherada! Olha lá, só pelo gritinho, engraçado aqui. Quantos homens tem aqui? Você vê que a mulherada e os homens é quase uns espartanos, né? Sim. E essa é a graça da biologia. Exatamente. E aí o que acontece? Mulherada, vê se isso é verdade ou não. Muitas vezes você encontra um príncipe encantado. Parece que é chave e fechadura. A pessoa completa suas frases, a pessoa entende você, a pessoa gosta do que você gosta, não é assim? Os seus hobbies é o que ele curte. Aí, de repente, essa pessoa, ela se transforma. Já aconteceu isso com vocês? Vira possessivo, vira um cara ciumento. Ou seja, a pessoa, eu divido em três tipos de pessoas que mentem e que faz mal para a gente no coração. É o canalha, o golpista e o agente abusador. O canalha é muito fácil de identificar. Ele simplesmente é o que galanteador. Ele joga, ele está mais preocupado com os amigos, com a bola. Não que jogar bola é ruim, não que ter amigos é ruim, mas tem sempre explicar, senão alguém vai já tirando conclusões em casa, hein? Só que ele dá mais atenção, ele se diverte mais, ele tem mais prazer em não estar com você do que com você. Conhece gente assim? Ou seja, ele tem mais prazer em estar no bar, mais prazer em estar jogando bola. Não que isso seja ruim, você fazer um happy hour, só que você em segundo plano. Então ele é mulherengo, ele joga, ele não está nem aí, é fácil identificar. Aí vem o golpista, esse já começa a ser um pouco mais difícil, porque ele demonstra ser uma coisa, mas na realidade ele quer o quê? Ou ele quer viver às suas custas. A gente tem alguém que parece que nacionalmente conhecido fez algo meio parecido, eu não quero jogar intriga, mas a mulher servia enquanto o sustentava. E aí depois já não serve mais.
aí estamos nos conhecendo. Então o golpista, ele acaba usufruindo ou do seu Você acha poder. que a maioria, quando você fala golpista, o cara sabe, ou a mulher sabe que é golpista? Homem ou mulher, exatamente. Ele usa ou o seu poder, ou o seu status, ou a sua grana mesmo. Agora, o agente abusador, esse é o pior. Por quê? Porque ele é extremamente galanteador. Ele sabe te dar exatamente o que você precisa. E aí é que se esconde muitos narcisistas e psicopatas. E esses são mais difíceis de identificar. Você é psicanalista também? Psicanalista. Tá. E me fala uma coisa. Quando você ouve pela primeira vez, qual que é o sentimento que vem assim? Você vai fazer uma análise. Você pega aquela pessoa e começa a ouvir assim. O que é o primeiro sentimento na hora que você está fazendo a análise? Legal. Você sabe que isso é uma pergunta muito, muito importante. No protocolo da linguagem silenciosa, são 6 aspectos de análise e um que você tem que fazer em você, que é o quê? O abstrair. Você não pode alucinar. Você não pode ter as suas crenças pessoais sobre aquela pessoa. Porque se você analisar qualquer pessoa, já com a sua cosmovisão, Você já está com a frequência diferente. Acabou. Já vai fazer análise você diferente. entendeu? Aí você vai se contaminar pelo que você sabe daquela pessoa ou pelo que você ouviu daquela pessoa, né? Você passou muito por isso, seu Pablo Marçal. Quantas pessoas... Eu que te pergunto, como é que você aguentou tanta porrada de gente que não sabia absolutamente nada de você e só sabia o Pablo Marçal do estrogonofe? Cara, o Pablo Marçal do relaxa. Que eu tô aqui pro piloto de helicóptero. Você sabe, toda vez que eu entro no helicóptero, eu pergunto, como é que tá o tanque? Às vezes eu vou atrás, a maioria das vezes eu vou na frente ali de copiloto. Mas eu sempre falo essa fala. Como é que tá? Relaxa que eu tô aqui, moço. Ontem eu vim de Brasília, eu venho de copiloto só na decolagem e no pouso que eu sento ali do lado. No avião, por exemplo, aí os meninos estão no rádio, eu falo para todo mundo, tá todo mundo tranquilo? Tá, relaxa que eu tô aqui. É um negócio meu de falar isso, né? Mas o fato de ter muita gente criticando, a pessoa está na distorção de realidade tão grande. É isso aí. Um cara, por exemplo, falar de helicóptero, o cara nunca andou. Segundo, ele também nem é piloto. Terceiro, ele nem sabe que para ser piloto não precisa de módulo de inteligência emocional. Não estou querendo falar que eu sou grande coisa em inteligência emocional, mas talvez das pessoas que mais estudaram isso nos últimos 15 anos, aqui no Brasil, e em número de livros publicados também, acho que não tem ninguém que me passou nisso aí. Então assim, você imagina, eu sou piloto, dono da aeronave, voo todo dia, manjo de inteligência emocional. No dia, o piloto específico é um cara que apavora com qualquer coisa, mas por que todo mundo ficou impressionado com o vídeo? Pela distância do assunto. E esse cara sempre quer ser o herói. Eu não quero ser o herói, eu só estou contando as minhas histórias. Mas, Marçal, olha que interessante. Não é nem pela distância, é pelo que ele ouviu sobre aquilo ali e a forma que foi apresentado. A forma é mais importante que o conteúdo. É a percepção, né? A forma é mais importante que o conteúdo. E não foi eu que quis apresentar aquilo. Por exemplo, eu gosto de fazer uma comparação assim, ó. Há quantos anos existe a Bíblia impressa? 1611. Não é isso? Sim. Gutenberg foi lá e fez a Bíblia e basicamente ali a gente teve o que é um padrão da Bíblia. Usando o mesmo conteúdo. Por que pessoas não conseguem sair de uma garagem e outras pessoas conseguem pregar a palavra no mundo inteiro? Você está entendendo? Sim. É o mesmo conteúdo. Ou seja, é a forma que você apresenta é que muda tudo. Sim. Trazendo para o nosso dia a dia, o que aconteceu, por exemplo, com você, pode acontecer com qualquer pessoa. É o Diz que me diz, é a Rádio Peão. Quantos aqui já foram vítimas de alguém falou para alguém que falaram que você era alguma coisa, sim ou não? Aí a pessoa, mas eu ouvi dizer. Pois é, você ouviu dizer. Você viu todo o contexto? Teve um episódio da minha vida que vai ficar marcado para sempre. O Domingo Espetacular da Record foi lá em casa, vamos filmar. Aí começaram, falei, pode perguntar o que quiser. Agora vamos lá até já foi publicado isso aí no Domingo Espetacular. Você topa o desafio de ir para a Avenida Paulista e a gente perguntar a pessoa não gostar de você conversar com ela? Eu falei, coisa mais boba do mundo, pode fazer a hora que quiser. Eu ficava encostado no carro, dentro do carro, e aí o que me impressionou é que todas as pessoas que o repórter perguntou me conheciam. Eu fiquei assustado. Aí uma menina falou, eu achei ele exagerado. Se ele estiver aqui agora, você fala isso para ele? Falo, ele está ali dentro do carro. Eu saía do carro. Puxa vida.
Eu saio do carro, a pessoa, não, sabe o que é? Eu falei, fala um caso de exagero. É muito interessante. Ninguém deu conta de sustentar nada do que falou, porque é só no campo da axiologia. Então o cara falou, eu não gosto dele. Aí eu, mas qual o motivo de você não gostar? Não, eu nem te acompanho, mas como é que você não gosta de alguém que você nem acompanha, não sabe nada? E eu fui para o combate, só fazendo pergunta. Qual que é o problema? As pessoas, elas tiram conclusões sem conclusões. Olha que louco. Esse é o poder da Tirar massa. conclusão só com o início das coisas. A gente não conclui um entendimento sem a conclusão dos fatos. E aí a gente tem um grande erro na vida. E você me perguntou, eu acabei não respondendo. E a internet, ela criou exatamente isso, que eu chamei de massa binária. Você não pode contemplar, você não pode ter abstrair, entrar no óleo. Não, e você não pode falar, eu gosto disso e não gosto disso. Eu achei interessante isso e não achei interessante isso. Eu aprovo isso e na minha cosmovisão, eu não aprovo isso. A pessoa tem que ser 1 ou 0. Então, em qualquer coisa que acontece na internet, seja lá o que for, né? Já tinha lá o tim do tio Paulo morto e o tim da Érica. Até isso, cara. Ah, não, quem tem razão é o tio Paulo. Não, quem tem razão é a Érica. Não, quem tem razão é esse homem aqui da relação. Não, esse aqui é a mulher da relação. E quando você escolhe um lado, você tem que massacrar o outro lado. Se tornou um sistema binário. Você não pode contemplar e entender a situação. Você tem que escolher um time e massacrar o outro. E a internet se tornou muito possessiva. Ela pega a posse daquele elemento que ela escolheu. Eu dei uma palestra para 5.000 vereadores em Brasília, uma marcha do Legislativo. E eu comecei a falar exatamente essas palavras suas, sobre contemplar, sobre ponderar, sobre usar a holística para enxergar de longe e pedindo algo para os vereadores, 5.000. Não depositem paixões políticas na sua campanha. Começa a falar do Luiz, que é o senhor da República, um monte de gente já fica bravo na plateia. Começa a falar qualquer coisa do ex-presidente, um monte de gente já começa... Aí eu falei, gente, corte as paixões. Quando você começa a falar, muito interessante. A palestra estava ensinando eles a usar do digital, porque eu tive 243 mil votos para deputado federal, usei uma estratégia digital, tive votos, fui o único que tive votos em 100% das cidades do estado de São Paulo. 645 cidades votaram em mim e tem 645 cidades. E eu contando um negócio absurdo para esses caras aprenderem. Mas quando eu falo, deixe suas paixões de lado, que política não se constrói com um lado, mas constrói com todo, algumas pessoas começam a levantar e sair. Ou seja, elas perderam a oportunidade de ouvir como criar uma máquina de fazer voto, como chegar no celular das pessoas, como levar a sua mensagem, porque elas preferem ser o que você falou. Não concordo com o que você fala, então nada que você fala serve para mim. É isso aí. Ou seja, esse é o princípio do emburrecimento. Eu aprendo muito com pessoas que eu não concordo. Ou melhor, nem estou nem aí se concordo ou não. A pergunta é, o que posso aprender com essa pessoa? É isso aí. Me fala uma coisa, você já fez... Eu vi lá que você fez uma análise minha, acabei não assistindo o vídeo. Ficou um pouquinho longo. Eu acho que você analisou muita coisa. Me conta o que foi o maior absurdo que você encontrou na análise. Você olhou para a história do Marçal ali e falou, cara, isso aqui, o Marçal só pode estar viajando, bateu a cabeça, ou o Marçal está mentindo, pode trazer. O que foi o mais absurdo? Real mesmo? Pode Real? trazer? Opa. Você saindo do carro e falando para eu fazer na tua cara, é isso mesmo? Chega junto. Então vamos lá. Vai lá. Olha lá, olha que legal. Primeiro, e isso eu faço com todas as pessoas, com todas as análises. E chega no final da análise, eu sempre falo assim, qual que é a conclusão que eu posso tirar isso para mim? Então, independente do que eu estou analisando, tem muita gente que fala assim, nossa, mas você analisa o BBB. Ok, é fútil, é passageiro, é vulgaz, tudo bem. Todo mundo está dando atenção, tem que analisar. Mas o que eu posso tirar de ensinamento daquilo? Não se pegue ao protagonista, mas assim ao conteúdo desse protagonista. O que eu posso tirar daquela situação? Né? E a gente pode tirar muita coisa. O que eu vi ali... Se você não assistiu, vou falar em primeira mão aqui para você. Não, já fala para o povo assistir, pô. Também, vamos lá, não minta para mim assistir a análise de Pablo Marçal. No dia que você gravou, eu estava esquiando. E eu falei, não, eu vou assistir um negócio aqui. Eu estava curtindo a vida doidada. Eu falei, deixa para lá. Deixa eu fazer boneco de neve, né? Eu acho que você fera no que você faz. Até tem uma prática. Eu não assisto os vídeos que falam sobre mim. Não assisto. É porque é muito. É Entendi. 20 por dia. Aí é gente boa, gente má, gente inteligente igual você. Só que se eu parar para assistir os vídeos que eu falo, é como se eu não estivesse valorizando o que eu falo.
Não você, o que você faz eu acho muito massa. Vamos lá, olha que legal. Mas eu quero saber qual foi o maior absurdo. Bacana. Vamos falar primeiro da parte, de repente, do que eu gostei, né? Vai. Muita gente se criticou por conta que quando você está em cima do palco, você vai criar uma sketch. Você vai criar algo que às vezes até potencializa e fica maior do que ele foi. Esse exagero é algo que a gente utiliza, principalmente quem é palestrante, quem está em cima do palco. Eu fiz até uma comparação assim. O humorista, ele pega coisas do cotidiano e transforma numa piada. Se ele contar exatamente o que aconteceu, não tem graça. Mas o exagero vira uma piada. Nós palestrantes, o que a gente faz? A gente pega coisas que é do dia a dia e transforma aquilo com uma roupagem de um ensinamento, que pode ser uma ressignificação, que pode ser uma coragem, que pode ser uma venda, que pode ser algo que as pessoas falam, ok, isso que aconteceu, você transforma em algo maior, que vai justamente atrair a atenção da pessoa, para você colocar o ensinamento, às vezes até um prólogo do que você vai falar. E isso, quando as pessoas falaram, mas ele falou do helicóptero, ele falou daquele caso do cavalo, elevador, aquele caso do elevador. Do elevador que bateu, não O sei que você acha daquilo? Se foi verdade ou mentira? O que você acha? Não, na minha análise, tudo que você falou aconteceu, só que você dá uma roupagem marsaulesca, você está entendendo? Que dá... Pega esse termo para você agora. Pegou o código? Peguei o código. Marsaulesca. E aí as pessoas se incomodam com isso daí. Você já imaginou? Deixa eu te fazer uma pergunta, cortando um pouco aí, você continua em seguida. Você já imaginou um helicóptero e um elevador do lado? Já ou não? Então... Eu quero te perguntar isso, porque isso é muito importante para as pessoas verem. Eu já embarquei, já vi vários helipontos e tudo mais, então eu sei que é possível sim você ter um helicóptero de carga, um elevador de carga. E se eu te mostrar a cena que todo mundo zoou e eu não vou mostrar nunca na internet, eu vou apertar play. É o final do helicóptero, olha aqui, é isso aí. Nunca vou mostrar esse vídeo na internet, mas vou mostrar para você. Seguinte, que eu tô vendo ali, o finalzinho. Você tá vendo? Tô vendo. O helicóptero rapando aí. Tá extremamente próximo, não, até pela situação eu posso de mudar o vídeo aqui para você ver que tá quase batendo no elevador. Que é um elevador de carga, um elevador onde as pessoas vão chegar ali, né? Isso, ou seja, eu não tenho que dar satisfação na internet, mas eu procurei esse vídeo para você entender o seguinte. Parece exagero, mas você imagina, a maioria das pessoas, elas vão cobrar um exagero meu, sendo que elas não têm experiência. Eu nunca tinha visto um heliponto com elevador. Esse elevador aqui, ele sai do chão como se não existisse nada. É um estilo de elevador que sai. E por um acidente, né, graças a Deus esse helicóptero não caiu, mas as pessoas falam, então mostra o vídeo para provar. Não te devo nada, nem satisfação. Nunca você vai ver. Marçal, você podia mostrar para limpar a sua barra. Quem falou que eu quero limpar a barra? Eu quero é muita barra de energia, várias barras de energia de gente falando o que não sabe. Agora sim, eu mostrei para vocês, sempre mostro para quem está me entrevistando, ou a gente está trocando ideia, e a pessoa fala, deixa eu postar. Vai postar nunca, por um motivo, por causa do piloto. Ele já não trabalha mais comigo, para não comprometer ele. Que é o mesmo piloto que aconteceu o negócio da turbina. Então você nunca vai ver eu mostrando. Eu posso te mostrar aqui onde pegou o negócio, a ponta. Foi bem Ou seja, só que as pessoas querem pegar no pé de alguém que não para de sair no tráfego pago, não para de viralizar. Vou pegar coisas para ver se ele para. Impossível um cara igual eu parar, sendo que foi um chamado. O senhor que me chamou para fazer o que eu faço. Agora, Marçal, você pinta com cores fortes? Sim, eu sou um storyteller. Eu sou um contador de história. Eu preciso contar, só que é o seguinte, esse aqui, isso é mentira. Tá aqui o vídeo, você viu ou não viu? Vi. Um do lado do outro, o elevador e a pá rapando aqui, ó. Vou te dar aí para você assistir certinho um negócio assim, ó, milimetricamente. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente faz de tudo para ser aceito por todo mundo. Você não precisa ser aceito por todo mundo. Você precisa se aceitar. E quem não te engolir, que faça outra dieta. Quem não te suportar, que faça outra dieta. Mas você não respondeu. O que foi o maior absurdo? Você falou, mano, o Marçal ficou doido. Então, uma coisa, Marçal, você vê, eu sou cristão e você acabou de falar que você tem uma missão, um chamado. Eu acho que isso é perigoso. Isso eu acho perigoso. Porque, assim, a história mostrou que as pessoas que misturaram a parte
de você ter algo que é secular e misturar com a tua fé, que é tua e é única, essa margem dá margem para talvez entrar o profano. Porque você é um homem, você não é sagrado, você erra. E quando você erra no secular, tá tudo bem. Agora, errar e ter um background do sagrado, isso é... E se eu te falar que se todo torna mundo profano, que foi entendeu? sagrado diante de Deus errou e fez Mas as mesmas coisas? dependendo do palco que você estava. Não. Vamos pegar, já que você tocou nisso, eu gosto desse debate. Você me permite o debate? Claro. Vamos lá. Você está falando sobre misturar sagrado com profano. Tudo que você chama de sagrado foi alguém profanado que escreveu. Por exemplo, se você falar a Bíblia, ela foi escrita, foi Deus que escreveu ou foi um homem imperfeito cheio de pecado? Sim. Então, se você falar que não pode misturar as coisas, significa que eu não posso governar todas as coisas. Eu não uso dessas coisas para falar que eu sou melhor que alguém. Uma coisa eu bato no peito. Resultado determina uma pessoa. E resultado é fruto de comportamento. Então, assim... Concordo. Muitas pessoas tentaram me parar no meu percurso porque elas acham que eu tenho que ser especialista de uma coisa. Eu sou generalista. Eu gosto. Amo a Deus, a sua palavra. Eu não sou religioso. E esse negócio de falar que a gente mistura é como se a gente pudesse falar só daquilo que a gente estudou. A gente pode falar do que a gente quiser e assumir a responsabilidade de tudo que foi dito. Então, assim, eu entendi que você falou que isso é perigoso, mas é interessante. As pessoas não entendem que são sagradas diante de Deus, mas chamam prédios de sagrado. Chamam imagens de sagrado, chamam livros impressos de sagrado, mas não entende que a palavra de Deus que toca no coração é sagrada. Que é o sagrado. Então, só para ficar claro, e se você quiser perguntar, e você é um tipo de cara que me instiga. Algumas pessoas, eu não fico indo para o combate aqui, longe disso. Você é um cara que me instiga, eu tenho vontade de tocar o terror para cima de você aqui, só para saber. Então, assim, é perigoso? Estou com você. É perigoso uma pessoa que domina as coisas. É melhor a pessoa dominar só uma coisa, estudar psicanálise e ficar só lá e não falar de nada, a não ser disso. É perigoso uma pessoa que começa a estudar 2 coisas, estudar 3 coisas, exatamente. 5 coisas, e governar, então, é aí que vai ter um grande problema. E aí eu te faço outra pergunta, se você quiser continuar na linha de raciocínio, tudo bem. Você não falou o absurdo que você viu. Não, é esse. Eu acho que quando você, no mesmo palco, misturar algumas coisas, como por exemplo, toda eu não sou mistura... pastor, não sou coach, não sou o que os outros falam. Pô, eu estou misturando o quê se eu não sou nenhuma coisa e nem outra? Marçal, qual eu mistura? tomo essa porrada, por exemplo, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas espera aí, como assim? Você é administrador de empresas, que é minha primeira formação, é administrador de empresas. E aí você fala de psicanálise, você fala de filosofia, você fala de venda, eu falo de venda. E você não é perigoso, não, você ficar misturando esses assuntos? Mas são palcos diferentes, entendeu? Mas o palco diferente vai Quando mudar. eu estou Você é falando um uma palco. coisa, eu não misturo com a outra, justamente para não ter esse viés da pessoa falar, você está misturando de repente a fé com negociação. Mas você entende que isso aí é uma coisa de crença sua e que limita Depende. você a falar num palco ou no outro? É uma coisa escolha, sua. não é crença, é uma escolha. Mas uma escolha vira crença. Não, depende. É um sistema. Depende. Vamos lá. Crença é aquilo que você não domina. Vamos lá, calma lá. Quando você fecha um conceito, você está falando que tudo daquele conceito está debaixo do que você acabou de falar. Calma aí. Se você tem um fato acerca disso, você criou um sistema. Você acredita que pessoas se inspiram em você? Não entendi? Você acredita que pessoas se inspiram em você? Muito. Então o que Que é você uma faz... grande responsabilidade. Então o que você faz como fato vira um sistema de crença para essa pessoa. Sim. Quando você acabou de falar aqui no programa que o que eu estou fazendo é muito perigoso... Eu não estou falando que você está fazendo no programa é perigoso. Não. Misturar assuntos em palcos diferentes. Em alguns palcos é explosivo. Ok. O que você acabou de fazer? Você acabou de limitar muitas pessoas que se inspiram em você e fazer o seguinte, é mesmo, eu tenho que ser como Mas mentor. é isso. É igual o cara que se inspira no São Paulo não vai torcer pro Corinthians. E tá Ótimo. tudo bem. Isso mesmo. Só É isso que aí. isso não significa que está nem perto ou próximo da natureza ou da realidade. Que fique claro. Aqui tem uma pessoa que pensa e daqui também. E se um dia você pensar, você vai aprender com os dois e vai pensar com a sua cabeça, e não com a cabeça dele nem com a cabeça minha. Perfeito. Então a grande verdade é, se o Ricardo Ventura acha que eu misturo as coisas, vote 1. Você tem o sistema de crença dele. É isso aí. Se você acredita que Marçal é livre, fala o que quer no palco, o que quiser, vote 2. É isso. Marçal, eu não acredito nem no 1 nem no 2. Vote 3. Cuide da sua vida.
É isso. Mas, Marçal, Mas é um sistema de mas crença. é isso que eu acho que a gente tem que passar. Porque olha que interessante, eu fiz a tua análise, eu não aliviei, e você está aqui me convidando para estar aqui. Deve ser porque eu não assisti. Isso. Se eu tivesse assistido, ia ser diferente a entrevista. Eu gosto, cara. Você já me convidou para ir no seu programa lá na Jovem Pan, seu e do Tutinha? Isso. Eu gosto muito, eu te acho verdadeiro. Sabe o que eu mais gosto de você? Não é a questão de administrar a empresa, não é a psicanálise, mas é uma palavra-chave. Você é um cérebro que consegue contemplar, que para mim é um dos frutos da sabedoria. O que é contemplação? Ao invés de entrar minha emoção, ao invés de entrar meu sentimento, eu consigo criar o holos, que é do grego, esse negócio de enxergar por cima. Eu te acho ponderado. Eu acho que todo cérebro inteligente ele tem um alto grau de ponderância. Ele tem um alto grau de contemplação. A pessoa ela consegue usar a capacidade cognitiva dela para desconectar tanto a emoção como o sentimento e falar, peraí, vamos analisar. E sempre. Eu não estou rebatendo e nem pedindo sua validação sobre o misturar ou não, mas isso determinou que você tem esse sistema de crença. E quem te apoia, vota no 2, ou no 1, né? Não sei qual era o voto aí que eu fiz. O 1, vocês já sabem, né? Já decoraram. Já decoraram. Já estão votando ali. Então, assim, me fala uma coisa. Diga lá. Qual foi o cérebro mais difícil que você foi analisar e falou, poxa, que cérebro complicado. Parece que a pessoa fecha as janelas, ou cria sombras, ou... Cara, tem algumas aí. Clarice Lispector, ela tinha um turbilhão de emoções dentro dela. O Ted Bundy é um cara muito inteligente, né? O cara que foi um dos maiores assassinos de mulheres nos Estados Unidos. Ele matou mais de, acho que ele descobriram na conta dele foram acho que mais de 30 e poucas mulheres, fora algumas que as pessoas não conseguiram linkar com ele. Tanto é que ele chega um momento da audiência, ele manda o advogado embora e fala, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Sabia disso não. E aí ele atua como advogado do caso dele, do processo dele, e quando chega no final, o juiz diz, é uma pena que você foi para o lado errado, porque foi uma das mais brilhantes defesas que eu já vi na minha vida, na minha corte. Olha que loucura. O cara fala para um cara que ele acabou de condenar para cadeira elétrica. Né? O Ted Bundy foi condenado para cadeira elétrica. E realmente, ele era muito sagaz, muito esperto. Tem essa análise no meu canal, tem a análise da Clarice Lispector no meu canal também, que foi um show ali de você entrar na mente ali da pessoa. Algumas pessoas você consegue, elas se deixam entrar. E tem outras que são muito rasas, não tem muito o que apresentar. Mas eu acho que esses dois casos, você vê uma escritora, né, além do seu tempo, a Clarice Lispector, é dificílimo você ler as obras dela, é muito difícil, é um turbilhão mesmo, e o Ted Bundy. Você tem algumas outras pessoas que têm dificuldade de análise, porque são mitomaníacas, porque tinham um estilo próprio. A Suzanne Richthofen tinha um estilo próprio. Então eu tive que primeiro Você acha que ela arrependeu tudo que ela fez, pela análise que você fez? Não. Não arrependeu? Não. Não existe arrependimento naquela mente ali. Não só na dela, mas do padrão dela, não existe arrependimento. As pessoas que têm... tanto é que é bem interessante. Se eu não me engano... algumas pessoas analisaram ela, ou seja, psiquiatras deram um laudo que ela era uma psicopata e outras não. Tanto é que ela está solta porque alguém se apoiou em algum laudo que ela não era um psicopata, porque o psicopata ele não tem mas cura. ela cumpriu, né? Ela cumpriu a sentença. Pois mas aí se você tem algo que você, por exemplo, o bandido da luz vermelha, por exemplo, ele mesmo cumprindo a pena dele, não deram, porque ele não tinha condições de ir para a sociedade. Não. E quando ele foi, ele acabou ainda cometendo lá um problema e foi assassinado. Não, mas só para você entender, nisso aí eu sou jurista. Não existe isso aí da pessoa não ter capacidade de voltar. A pena ela é clara, o que pode ter atenuante, o que pode tirar ela antes, mas passar da pena isso não existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, desde que ela seja considerada uma pessoa sã. Sim, se ela for sã ou não, a pena capital para ela, a pena condenatória no direito penal, se restringe ao tempo isso da aí lei. que é 30 anos. Não.
A pessoa pode pegar 400. Teve Mas vai política ficar que 30. pegou isso. Depende. É o É o que eu máximo. estou te falando. Usar de artifício mental vai diminuir, nunca aumentar um dia na pena da pessoa. Pode diminuir. Ah, ela é inimputável. Ah, ela tem a capacidade mental reduzida, mas passar ela não vai passar. Se eu não me engano, aquele que enfiou lá a faca no bucho lá do Bolsonaro, a cada 3 anos ele é reavaliado para ver se ele pode sair de uma situação Só que aí de já não. cumprir uma pena normal Mas ou aí ficar não é, no não é- psiquiátrico. mas não é condenação penal. Sim. Ele Então, está as faculdades internado. mentais. Não, então, ele está em internação, ele isso está aí. diferente. Tanto é que nem foi condenado. Eu estou te falando sobre a condenação, porque a mente não determina um prazo maior. A mente pode diminuir a pena da pessoa. Me fala uma coisa. Diga lá. Você não se acha manipulador, conhecendo tanto sobre o Todo cérebro? mundo é manipulador. E o seu Uma grau é criança qual? é manipuladora. E o seu é qual, de 0 a 10? De 0 a 10? O que você acha, Paulo Marçal? Se você chamou uma criança de manipulador, e eu acredito que a manipulação ela começa depois dos 4 anos de idade, que a capacidade cognitiva não consegue fazer isso antes. E a criança é nível 1, e o Ventura, psicanalista, já analisou tanta gente. O nível é 1000. O que acontece? Por quê? Porque se a gente for tirar... É igual... tem gente que não sabe dos cidadãos comuns, que se você, por exemplo, é boxeador e for frear alguém, espancar e bater nele com força excessiva de um lutador, você vai ser condenado por isso. Não sei se você isso aí. sabe. É um artigo lá 129 do Código Penal, que é lesão corporal. Mas se você bater excessivamente na qualidade de lutador, você vai responder e a sua pena vai ser maior. Ou seja, o fato de você saber bater nos outros, você tem que não quebrar a cara dele, isso senão aí. vai ficar caro para você. É o mesmo seu. É isso aí. Todo mundo é manipulador. Você falou, agora imagina você conhecendo o cérebro, conhecendo leitura, você fugiu de dar nota, pediu para dar nota, eu dei 1000, vamos pegar a sua nota, a minha, e vamos fazer igual o turco. Nem eu, nem você, nós vamos achar a média do Ricardo Ventura agora. Que nota você se dá para a manipulação que você faz com o seu cérebro? Olha, eu acredito o seguinte, se eu quiser usar tudo que eu sei, tudo que eu tenho a capacidade, é muito alta. Você sabe disso, você tem esse poder de manipulação, de persuasão. Sabe o que acontece, Paulo? Eu tenho um livro, inclusive, que chama Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Quando você ouve essas palavras, manipular e persuadir, muitas vezes as pessoas pegam isso como algo ruim. Sim. Mas não é. Quantas e quantas pessoas, através, às vezes, de uma homilia, às vezes, de uma palavra, deixou de se suicidar, deixou de cometer um crime, parou de se prostituir, e ela tinha convicção que ela queria fazer aquilo pro resto da vida. E através dessa manipulação, desse convencimento, dessa persuasão, então, a arma em si, ou seja, se eu colocar essa caneca aqui, ela é boa ou ruim? Depende. Ela nem boa nem ruim. Eu posso usá-la para beber água, mas posso tacar na tua cabeça e te matar. Então a culpa é da caneca? Não, é de quem utiliza. Quem manipulou, cara? Quem manipulou, igual a essas habilidades que nós estamos falando de manipulação, persuasão e tudo mais. Você acha que dissuasão vale mais que persuasão? Qual? Dissuasão. Eu entendi. Então, eu acho que é mais forte. É mais forte. E eu também acho. É. É porque a dissuasão eu tiro uma ideia, a persuasão eu coloco uma ideia. Eu prefiro usar o que é mais forte para tirar da cabeça da pessoa de fazer uma loucura. Só que ela tem que se virar para colocar uma ideia. É muito mais difícil. Eu conheço pouca gente que consegue fazer um processo de dissuasão. A pessoa está assim, eu vou fazer de qualquer jeito. O que é o convencimento? A persuasão em si. Eu troco a viagem dela. Ela queria ir para a Malásia, eu troco para ir para a Austrália. Eu consigo persuadi-la a fazer algo diferente. A dissuasão é o seguinte, eu vou tirar isso da sua cabeça e você não vai viajar. Dissuadir é tirar essa intenção, essa convicção. Eu conheço poucas pessoas, na verdade é muito raro isso. Eu até sugiro, você que está assistindo, se você quiser ter um cérebro turbinado, aprenda a dissuadir. Mas lembra sempre de uma coisa, apesar que hoje estão decretando o Ministério da Verdade, até as notícias, essa é a verdade, essa é mentira. Eu mesmo já postei um negócio no Instagram, que o Instagram veio e falou, isso é mentira. E o negócio estava lá, era um fato. Ou seja, Ministério da Verdade, ou seja, a gente está perdido. As pessoas querem regular a verdade, mas nem andam na verdade. O vídeo lá do político que eu postei tinha a fala dele. Mas falou, verificamos e isso é mentira. Não, mas não está entendendo. Ele está falando o negócio. Nós chegamos nesse ponto, e eles vão controlar a verdade. Então vai ser impressionante esse assunto, essa forma de manipular massas. Eu espero que você pelo menos aprenda para você não ser. Tem um cara muito bom que eu acho que você deve recomendar ele, talvez, pelo assunto que você domina também, que é o Robert Cialdini. Cialdini. Um professor do Arizona.
Ele criou os gatilhos emocionais. Então ele criou um livro que eu sugiro para vocês lerem, que é As Armas da Persuasão. Para quê? Para vender muito? Não, para não cair em gatilhos emocionais. Eu confesso para vocês que eu fico com muita compaixão de um cérebro mediano, porque um cérebro mediano ele não tem proteção contra gatilhos. Uma pessoa que não sabe sobre isso, ela está pedindo para ser manipulado por TV, por internet, por influenciadores e por tudo. Então, minimamente, algumas coisas você precisa estudar para não ser um idiota. Você quer falar? Vou completar. Você sabe que tem 2 pontos aqui. Eu acho que muito importantes. Primeiro, dissuadir. Posso dar uma dica para as pessoas? Pode, vamos lá. Como é que você faz para dissuadir uma pessoa? Você não pode ir contra ela. Nunca. Você não pode ir contra a ideia dela. Você, inclusive, tem que aceitar a ideia dela. Então, primeiro ponto, a pessoa fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer, fala, nossa, que interessante, me explica como é que você chegou nessa conclusão, me explica como é que você chegou nessa escolha. E a partir de que ela sente que você teria essa mesma escolha dela, você começa, junto com ela, a ter outras possibilidades. Nossa, você escolheu que você iria para viajar para tal lugar. E por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí você pega as condições que fez ela ter aquela ideia e mostra que existem outras coisas mais interessantes, utilizando o mesmo sistema de crenças que ela fez aquela escolha. Então, por exemplo, eu quero ir... É uma briga de casal no bom sentido. Eu quero ir para a praia e você quer ir para o campo. Se você ficar falando, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o campo, quero ir para a praia, quero ir para o campo. Aí fala, quero ir para a praia e você quer ir para o campo. Fala, que legal ir para a praia. E por que você quer ir para a praia? Porque a praia vai ser divertido, porque a praia tem bastante gente, tem o que fazer. É legal ter um lugar divertido e bastante gente. Você sabia que ali na Serra, tem bastante coisa para fazer também? Inclusive abrir um restaurante novo, inclusive abrir um parque temático, inclusive... Então você não está dizendo, eu quero ir para a Serra. Eu quero ir para aquele lugar que tem os mesmos sistemas de crença que fez você decidir ir para a praia. Sacaram isso? Deu para entender? E se você trouxer processo de escolhas depois de trazer o que ele trouxe, a pessoa começa a assumir a governança e ela começa a escolher. Por exemplo, ela vai escolher ir para o campo. Você prefere colocar o pé dentro d'água ali naquele momento de relaxamento ou você gosta mais de ficar ali na luz solar assim? Aí a pessoa já muda a percepção e ela fala, não, eu prefiro ficar com o pé dentro d'água. E o seu Dini? Aquela calmaria, ou seja, você faz ela emular isso no cérebro. E você sabe que o seu Dini escreveu um outro livro que era pré-persuasão, ou seja, depois que ele escreveu esse primeiro, que é as armas da persuasão, era você começar antes ainda. Você começar a preparar o terreno para depois colocar as armas da persuasão. Você acha que esse tanto de memes aí que fizeram e que continuam fazendo em relação a mim é prejudicial? Você fez um grande trabalho de gestão de crise. Se você não tivesse feito, você não sairia desse turbilhão. Seria massacrante. Você conseguiu utilizar isso muito bem para reverter e aproveitar o trend. Cara, você acredita que todo lugar que eu vou, estava em Brasília, assim, ó, o segurança lá do Congresso Nacional. Marçal, cheguei aí, toca aqui, parabéns pela fritada. É a mais assistida de todos os tempos, não sei se vocês sabem, a fritada. Tem gente que está há 4 anos lá, gerando visualização, a minha foi esses dias e já é a número 1 de todos os tempos. Muito bom. Isso é o quê? É a história que você conta. É isso aí. E entre na roda, moço, se divirta. Estamos eternamente na 5ª série. Isso vai fazer toda a diferença. Ô, Ventura. E a segunda coisa, só para fechar a janela, você falou que é importante as pessoas aprenderem isso para se proteger. Eu falo que a linguagem silenciosa salva a tua vida. Verdade. Porque se você não identificar o quanto que as pessoas estão querendo te enganar, mentir, te trair, te ludibriar, te dar um golpe, você vai entrar para o esgoto, você vai entrar pelo ralo. Então a linguagem silenciosa não é só para ficar apontando o dedo, não é para ficar descobrindo, é para proteger a própria vida. Sim. Me fala uma mentira que te prejudicou, que você contou. Que eu contei? E aí você falou, cara, que merda, prejudiquei minha vida, prejudiquei a vida de alguém. Qual foi essa mentira? Pula já aquela fase 2 que você está procurando de mentirinhas sociais. Olha, fala uma mentira aqui. Eu já tive assim algumas vezes e eu parei com isso. Que isso sim era uma crença, talvez até uma crença de merecimento. De eu falar, muitas vezes, falar para a pessoa, tipo, escolhe outro, e eu queria ser escolhido. Você entendeu? Ou numa situação, quem quer? E eu não levantar a mão, e eu sabia que estava preparado, você está entendendo?
Então era um bloqueio de não merecimento. É isso aí, era Ou de não seja, merecimento. o nosso grande especialista está falando que os seus bloqueios fazem você mentir. É isso aí. Se você não gosta de confrontar, você vai mentir. Se você acha que não merece, você também vai mentir. Se você não sabe sua identidade, você também vai mentir. É isso aí. Se você não sabe seu propósito, você vai mentir. E para parar de mexer com essas coisas, esses bloqueios, vá no método IP, inclusive está convidado. Quem falou foi ele. Falou foi ele. E olha que legal. O pessoal fala, qual que é a pior mentira? Mentir para si. A pior mentira é mentir para você mesmo. Boa. Porque te bloqueia. Ó, prepara 2 convidados para ir direto no Como. Como é que é a musiquinha do Como? Faz aí. Tem a música ou não? Já esqueceram a música? Vá direto no Como, tarará, tarará. Pega os microfones. Pegue os microfones aqui. Pega os microfones aí, 2 perguntas direto do Como. Falou sem como, já vai ser cortado. Tá bom? Enquanto isso, eles vão preparando, você vai pegar aí nessa caixa. Opa, e você sabe que eu te defendi nesse cima do como, sabia? Foi? O que você falou? É pra pegar qualquer coisa aqui? Pode, qualquer coisa. Ou papel ou coisa. Pronto, peguei. Vai lá. Pegou Metade do Homem de Ferro. Metade do Homem de Ferro, ficou a outra metade lá. Foi meu filho Miguel. Miguel, para de mexer nos meus brinquedos. Olha isso, cara. Foi ele mesmo que quebrou. Filho, me ajuda, cara. Tem os seus brinquedos, os brinquedos dos seus irmãos, os meus brinquedos ficam na garagem. Não toque. Tá faltando e fica registrado para a eternidade. Ele que arrancou essas pernas aí, tá frouxo agora. Ele chegou lá um dia, eu peguei sem pedir, eu quebrei. Vai comprar outro agora pro papai. O que te faz sentir um homem de ferro? Cara, alguma olha, qualidade sua? Então, olha a sincronicidade. Você já leu alguma coisa de sincronicidade de Jung? É bem legal. Jung, mas não. O que a gente estava expressão. falando? Que o pior desafio não era o fora, era o dentro. O seu pior inimigo era você mesmo. O Homem de Ferro é imbatível. O problema dele está aqui, ó. Coração. No coração. Está dentro dele. A pior fraqueza está dentro dele, não fora, cara. Eu acho que olha a sincronicidade do negócio, hein? Eu acho que é isso que eu tiraria do Homem de Ferro. Boa. Cata mais uma coisa aí dentro. Vamos lá. Na caixa secreta, vamos lá. Tem um negócio... Rapaz... Isso é uma máscara. É, um Conta aí dinossauro. Olha aqui, ó. Uma máscara de dinossauro. Ei, Marçal! Máscara vem de... O que a gente chama de máscara hoje vem do teatro grego antigo, que a palavra que a gente usa como sinceridade vem de sincera, ou seja, sem cera, sem máscara. Eles mostravam as emoções no teatro antigo, trocando máscaras. Isso então, o que é que você acha assim que por um período da sua vida você ficava usando máscara, o Ricardo Ventura, e você falou, não aguento mais usar essa máscara, eu vou ser o que eu sou de verdade, não quero saber do que os outros acham. Olha que legal, a gente falou sobre isso no Pânico, nessa última ida que eu fui, e eu acabei falando, né, na minha aula, que aconteceu essa semana que a gente estava gravando, que é o seguinte: ter personas não é ruim, ter máscaras não é ruim. Máscaras sociais, elas são válidas. O que é uma máscara social? Você vai ter uma máscara, um comportamento, atitudes diferentes quando você está no culto e quando você está jogando bola com seus amigos. Sim. E quando você está com seus filhos, quando você está com a sua mulher namorando. Você tem máscaras sociais. O problema é quando você cria uma máscara, a qual, embaixo dela, aqueles valores de ética e moral que vai permear em todas as estações, ou seja, eu estar no culto, eu estar no futebol, eu estar com a minha esposa, com meus filhos, a minha ética moral permanece a mesma, ela sustenta essa máscara. Agora, quando você cria uma máscara a qual está sustentada em padrões éticos e morais que você não acredita, Sim. ou num sistema de crença que você não acredita, esse não é você. Entendi. Esse tampa a sua realidade. Na verdade, você está chamando de máscara como se fosse filtros sociais, né? É porque tem gente que está querendo se libertar desse negócio de postura. Também não dá para confundir, né? Postura com crença, com filtro social. Mas a máscara, a pergunta que eu fiz para você acabou não respondendo. Você deu uma aula. Você é professor, né, doutor? A pergunta foi, que máscara que você usou e que depois que você tirou aí, você falou, essa eu não quero mais, eu estou livre disso. Que máscara que foi? Eu acho que essa que está ligado com a outra resposta, que é não ter vergonha de você mesmo. Não ter vergonha. Puxa mais um então. Vamos lá. E já prepara para ir direto no Como os dois aí, que eu vou escolher um livro aqui. Caramba, o negócio é grande agora aqui. Vem com a grua aqui, vê se você consegue chegar aqui. Ele nem vem.
Todos esses livros aqui são livros que eu Bom, ele não escrevi e quer eu vou sair, escolher vou pegar o outro. meu convidado. Tem um negócio pequenininho aqui. O que é isso, gente? Vamos lá. É ouro isso aqui? O que é isso aqui? O que é? É uma chave. É É uma a chave chave. de uma algema que tem guardada aí dentro. Eu escolhi esse livro pro Ricardo Ventura, livro escrito pelo Pablo Marçal. Estoure todas as bolhas, porque eu acho que a mensagem que ele traz de leitura, essa linguagem silenciosa, precisa chegar em todas as bolhas, igual eu estou conseguindo chegar. Boa. E aí vai esse recado para você que se a gente ensinar o povo brasileiro a estourar todas as bolhas, você vai falar novas, você vai ter que misturar assuntos que você não concorda. Ele vai ter que misturar os assuntos em palcos diferentes, senão ele não vai conseguir fazer isto aqui que o Marçal domina um pouquinho, que é estourar todas as bolhas. Quando você estourar todas as bolhas, Ricardo Ventura, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você não vai ser você mesmo. Você vai ter uma mente maior, você vai ter uma situação onde você vai trafegar em todos os ambientes. E eu, de verdade, pelo pouco que eu conheço de você, eu acredito que a sua mensagem tem que chegar até o último brasileiro. Amém. Então, leitura recomendada, Que assim cada seja. capítulo tem uma experiência, uma coisa para você fazer, e eu vou autografar enquanto as pessoas... Vamos você perguntá-lo? tem que falar da chave. Qual foi a sua maior virada de chave? Virada de chave. Então, se eu contar, cara, eu acho que eu vou chorar. Ué, então entendeu? chore. Porque foi, Põe uma música para chorar, música para chorar. foi com Deus, cara. Vai, cara, fica à vontade. Eu nasci num lar cristão e minha mãe e meu pai faziam o encontro de casais com Cristo. Então não era uma coisa, não era a igreja lá e a gente aqui. Os padres frequentavam a minha casa, a gente saía de retiro. Eu fui crismado, minha mãe era catequista. Então era um lar cristão de verdade. E aí com 17 anos eu falei que Deus era uma criação humana. E eu fiquei ateu dos 17 aos 30. Uau. Aí eu fiquei ateu dos 17 aos 34. Eu era totalmente ciência, tudo é ciência. E aí eu confrontei Deus. Eu falei assim, poxa, por que você é Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Jacó, Deus de Jesus, não faz um milagre para acabar para calar a boca de todo mundo? Você é o Deus que libertou o povo do Egito, você é o Deus que fez multiplicação, a cura. Faz um milagre para acabar com todo mundo, calar a boca de todo mundo, né? E aí Aí eu fui dormir com isso. Aí no meio da noite, aí Deus falou comigo. Quando Deus fala com você, não é igual. Aí ele falou assim, você quer um milagre? Eu falei, quero. Você estar vivo é o maior milagre que pode existir. A vida é o maior milagre de Deus. Aí eu acordei, cara, como se eu tivesse saído de um aquário, assim, sabe? Uma expansão de consciência absurda. E aí eu falei, porra, obrigado. Precisava ser assim, né? Tomei uma porrada, foi uma virada de chave. E Deus existe, cara. Deus está em você, está em mim, está em todo mundo aqui. O mundo só existe por conta de Deus, cara. Amém. O universo só existe por conta de Deus. Muito bom. É isso. Muito bom. Eu não falei que eu ia chorar? Coloquei música para isso. Vai direto no Como Tararai. Vamos lá. Seu nome e a sua caravana. Veio de onde? Da caravana de Belo Horizonte. Da onde? Vim de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vai lá. Direto no Como. Como
você identifica, ao chegar no ambiente, aquilo de energia negativa no ambiente? Qual a sua análise preliminar que você identifica que aquele ambiente tem algo ou alguém que faz mal, que realmente é destrutivo, Tá. você precisa tomar uma ação para que você ou não convive naquele ambiente ou não absorva aquela destruição energética, espiritual, emocional? Pergunta E longa, né, rapaz? identificar Tá, já entendi. Como é que você chama? Tiago. Tiago, é o seguinte, a pergunta dele é bem interessante, só que tem que tomar cuidado porque pode ter uma enganação nas suas sensibilidades, vamos dizer assim. Por quê? Você perceber o ambiente vai muito da leitura inconsciente que você está fazendo daquelas pessoas. E daí do rito da mensagem, aquela pessoa, o jeito que ela está vestida, tudo, cara, perfume, roupa, cabelo, até a música influencia. E às vezes, por experiências passadas, que não foram tão boas, até pessoas, fisionomias, tonalidade de voz, você acaba não gostando, tipo, tem alguma coisa ruim aqui, você está entendendo? Isso você tem que tomar cuidado para não cair em algo que você, no passado, foi ruim e você está projetando ali. É aquela história que, tipo, a voz dela me irrita, né? O jeito dele me incomoda, mas é uma coisa, um problema seu e não da pessoa. Agora, existe sim ambientes que você percebe, principalmente de forma inconsciente, que a linguagem silenciosa vai traduzir em materialidade. Ou seja, a pessoa vai te olhar com desdém, a pessoa vai te olhar com ódio, com raiva, ela vai se fechar, ela vai te tirar na narrativa você da rodinha. Sabe que você percebe que a pessoa tira você da conversa? A pessoa te menospreza, às vezes, pelo jeito dela falar. Então, a linguagem silenciosa, ela consegue usar esse artifício para você entender se você está sendo benquisto ou não e qual que é o elemento ali que não tá sendo honesto com você. Deu para entender? Muito Show. bom, muito bom. Próximo aí. Vamos direto no como. Como me comunicar melhor com mães que eu sei que estão mentindo? Com mães? É. Por quê? Porque você trata com alunos, é isso? Eu trabalho com mães de Tá. crianças que estão acima do peso. Putz, é que meu filho não come nada, é isso? Exato. Ele só comeu verduras Eles e não- brócolis. Exato, Né? eles são saudáveis, mas eu sei que elas estão mentindo e eu queria me comunicar Então, melhor vamos lá. com Eu elas. tive uma epifania essa semana, que é o seguinte, eu falava que a linguagem silenciosa era muito boa para quem fazia anamnese. Né? O que é anamnese? É quando você conversa com a mãe para ter o feedback do que está acontecendo ali com aquela criança. E olha, a linguagem silenciosa já salvou muita gente na hora da anamnese. Porque às vezes a pessoa, ela mente por vergonha, ela mente porque ela se sente incapaz, um monte de coisa, porque não tem dinheiro para comprar o que você pediu para que elas comprassem, você entendeu? Porque o marido obrigou a criança, meu filho vai comer hambúrguer, você não manda aqui na minha casa, entendeu? E você analisar, e a epifania, a vida é uma anamnese. Quando você está com a tua esposa, você está fazendo anamnese, quando você está com o seu filho, quando você está com pessoas estranhas, quando você está fazendo com seus clientes e pacientes. Então, é prestar atenção naquilo que não é falado, e não só no que é falado. E aí vê uma coceirinha, um olhar. Aí, como o Marçal fez no Método IP, faça o curso do Ricardo Ventura e seja uma analista psicomportamental. Aí sim. Já fala seu Instagram pra galera. Porque não minta para mim, oficial. Tem bastante coisa gratuita. Eu brinquei aqui fazer o curso, mas para quem está com o bolso curto ali, vai no YouTube, não minta para mim. Tem muita coisa que eu ensino de graça. 95% do meu conteúdo é de graça. Analise o que não é falado. Sacou? Muito bom. E aí a atitude você tem que ter jeito. Porque se você confrontar, você está mentindo, você acabou de criar uma inimiga. Muito bom. Você não perguntou para mim, mas para te ajudar nisso aí, faça perguntas abertas ao invés de fazer pergunta fechada. O que faz uma pessoa mentir quase automaticamente? Uma pergunta fechada. Por exemplo, você é feliz? Quase todo mundo vai responder sim. Se você fizer a pergunta aberta, o que te faz feliz? A pessoa é obrigada a pensar, e ela vai te dar um argumento fraco. Você vai lá no argumento fraco e taca outra pergunta. E se você não Muito tivesse bom. isso mais? Por exemplo, a pessoa fala, eu sou feliz. O que te faz feliz? Meu emprego. Você acabou de ser mandado embora, você é feliz? Aí desmonta a teoria da pessoa, ela já começa a abrir o coração e, ao invés de ir contra a pessoa, faça ela falar com a boca dela. Sacou? Muito legal. É o seguinte. Só para complementar, sabe o que você pode falar, inclusive, para a mãe? Em vez de você falar o que seu filho está comendo, ou se você está seguindo, o que você está tendo de dificuldade durante o seu dia para que a dieta do seu filho seja realizada. Isso é uma pergunta aberta. É porque e é bem legal. Você tem compaixão da pessoa na pergunta.
Ela fala, nossa, eu vou responder porque ela me entende. Meu filho não está comendo bem por causa da minha vida louca, entende? Aí ela está com você. As pessoas, elas mentem por insegurança, por bloqueio, por não gostar de confronto, por fuga de realidade. Às vezes é involuntário. É de não querer enfrentar a realidade mesmo. É a mentira, peraí, eu não quero me abrir, eu não quero criar confusão. Então ela vai acabar desviando esse foco. Às vezes você fica até com raiva da pessoa, né? Você fala, mano, ela podia falar a verdade. É você que tira a verdade das pessoas. Você que está assistindo, guarda esse código. Nós tiramos a verdade de uma pessoa, fazendo perguntas certas para elas. Elas vão, por exemplo, pega meu filho de 4 anos, ele acabou de quebrar uma coisa. Se você chegar nele, não, um chocolate, acabou de comer um chocolate, está lambuzado. Você fala para ele assim, Miguel, você comeu chocolate? A boca dele suja. O que ele vai responder? Não, foi eu não. A boca dele está suja. Aí você fala assim, ó, o que te levou a comer esse chocolate tão gostoso? E nem me chamou por quê? Aí eu não te chamei, o cérebro dele emenda, aí ele fala, então, meu filho, aí você vai tratar. Agora, a criança com chocolate na boca vai falar mentirinha ou não vai? Porque ela não quer ir para o confronto com você. Ou seja, configura seu cérebro para você não ser mais escravo disso. Nosso mestre Ricardo Ventura, está aqui o livro Estoure Todas as Bolhas. Yes. Leia e pratique essas experiências que tem aí. Eu quero pedir para você, quando acender aquela luz verde naquela câmera, 8 bilhões de pessoas precisam de algo que você carrega. E eu quero que você transmita esse recado como mensagem final aqui. Ali na luz verde ali? A Leila Reis está perguntando, vou abrir essa exceção aqui. Ela que já participou do Marçal Talks, como que era a sua vida antes de Deus, quando você teve essa experiência com Deus? Como é que foi? Como eu disse, foi um hiato, né? Eu tive uma vida dentro de um lar católico muito... que era mais religioso. Muito mais, e com muita... Sim, né? Era mais religioso e menos experimental. Menos experimental, exato. É a vida de todo mundo. E aí eu passei 17 anos... questionando, acreditando Você muito... nem era ateu, você era agnóstico. Acreditando muito na materialidade, somente na materialidade. E aí, era um aquário. É como eu disse, a sensação é que eu saí de um aquário, entendeu? E aí eu vi as coisas, parece que tiraram realmente ali as escamas dos olhos, assim. Porque eu falo, cara... E aí você começa a admirar tudo. Você olha uma flor, você admira. Você olha um pássaro, você admira. Contemplação. E a contemplação. Você começa a contemplar muito mais. Eu acho que a grande transformação é essa. Eu não era protagonista. Eu era um receptor do mundo. Hoje eu sou um contemplador do mundo. Hoje eu sou um protagonista da minha vida. Muito bom. É isso aí. Muito bom, muito bom. Olhando naquela câmera, 8 bilhões de pessoas, só os vivos. Os mortos não vão receber essa mensagem hoje não, só os vivos. Qual a mensagem para todos os vivos dessa geração, Ricardo Ventura? É você ter calma, é você viver a vida com... Eu não quero aquele clichê de propósito, mas descobrir qual é a tua grande verdade. Ou seja, descobrir aquilo que te toca, aquilo que faz bem para você e também faz bem para o outro. Eu acho que a gente tem uma única chance de viver e você não precisa estar amarrado nas suas velhas roupas. Você pode matar as suas velhas versões. Triste é aquele que vai viver uma única vez nessa vida e vai morrer uma única vez. Mate as suas velhas versões e renasça com aquilo que é mais importante e com aquilo que você pode ser vários protagonistas na tua vida e escolher onde você quer estar e como você quer estar. Eu acho que esse é o grande recado. Misture todos os assuntos em todos os palcos, esse é o recado do Ricardo Ventura! Tamo juntos! Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Vamos tirar uma foto. Fotinha lá. Brincada aqui, ó, com essa câmera aqui, na hora que a gente estiver saindo. Gente, até a próxima aí, um recado. Vá cuidar da sua vida e é nóis! E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Não minta.